Olá meus amigos, eu sou o Rodrigo e este é o canal Caminhando Eu Vou. No vídeo de hoje falaremos sobre outro personagem que foi colocado em aflição. Esse personagem foi um dos maiores reis de Israel. O nome dele é Davi. Davi era um menino corajoso que sabia das coisas de Deus. Nota uma coisa, que Davi, antes de ser ungido rei, Davi já tinha feito proezas. Davi já tinha enfrentado um urso, um leão, por conta das ovelhas do pai. Davi, não era como José, porque as histórias do povo de Deus já foi aumentando. O povo já tinha saído do deserto, já tinha saído do Egito, quer dizer, já tinha vencido batalhas e batalhas e parou, já estava na terra prometida. E lá aconteceu que o povo tinha o rei Saul e Deus tirou o trono dele. E Davi era filho de Jessé, mas Samuel foi à casa de Jessé procurar o novo rei que Deus falou que estaria ali. Chegou lá, Davi tinha sete irmãos. Davi tinha 6 irmãos e era o 7º filho de Jessé. E aí Samuel estava na casa de Jessé, ele mandou chamar os 6 filhos, tudo bonitão, tudo forte, tudo, né, tinha habilidades e tal. E Deus falou para Samuel: ei, eu não olho o exterior, eu olho o interior. Então a primeira coisa que a gente aprende com Davi aqui também, como José, o interior. O interior era voltado a Deus. Gente, Deus é muito importante, porque às vezes você passa por dificuldades, mas você tem no Deus, as dificuldades são vencidas. E aí no capítulo 16 de 1 Samuel, versículo 13, diz: então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Naquele dia Deus se apossou de Davi, entrou dentro de Davi, e Davi se tornou diferente do que era, ainda mais, porque ele tinha Deus no coração agora, tinha o Espírito do Senhor no coração. Por isso, como eu falei sobre José, é importante você buscar o Espírito Santo de Deus, porque uma vez que você tem ele, as coisas mudam e as pessoas vão enxergar isso exteriormente. Porém, a partir deste momento para frente, a vida de Davi não foi fácil, mas ele teve um obstáculo para vencer: Golias. Golias foi o marco de Davi, que muitas pessoas lembram, né? Mas Davi enfrentou muitos gigantes e muitos inimigos. E Davi venceu Golias com uma funda e 7 pedrinhas. Mas foi na primeira pedra que ele tacou, acertou na testa do gigante, o gigante caiu e morreu. E Davi foi, levado às alturas pelo exército, pelo povo. E nisso Davi se aproximou à casa do rei. O rei prometeu que ia dar uma mulher para Davi. Só que as coisas começaram a dar certo para Davi. Davi foi crescendo porque o Espírito de Deus estava com ele. E isso foi causando inveja no rei. E o rei, olha só o que aconteceu. Só que Davi, o rei tinha filhos. E um dos filhos era muito chegado a Davi, era amigo de Davi. No entanto que Davi fala que há amigos mais chegados que irmãos. Há amigos mais chegados que irmãos. Capítulo 19 de 1 Samuel diz assim: Jonatas era filho de Saul. Olha a importância da amizade. Jonatas era filho de Saul. E olha que Jonatas fala para Davi: e Jonatas anunciou a Davi dizendo: meu pai Saul procura matar-te, pelo que agora guarda-te pela manhã e fica no lugar oculto e esconde. Vaza que meu pai está te procurando matar. E Saul procurou matar Davi todos os dias da vida dele. Cara, Saul endoidou e achou que Davi era inimigo. E Davi, a única coisa que Davi fazia era matar os inimigos de Israel. Pois bem, e Davi foi colocado numa situação difícil e passou-se muitos anos, até a morte de Saul. E lá em 2 Samuel, Davi é proclamado rei sobre Israel. Então, como eu disse,
Davi e nem José eram imediatistas, porque Davi foi ungido rei jovem e foi tomar o trono, ou possuir o trono que ele não tomou. Deus deu a ele o trono com a morte de Saul e de 2 filhos de Saul. Deus deu para ele o trono quando ele tinha 36 anos, 35 anos, quando ele já estava experiente. Então, às vezes as coisas que você quer, você se coloca em situação difícil e quer que Deus resolva o seu problema logo. Não é assim. Deus não é imediatista. Lógico que para Deus não há impossível, mas Deus não é imediatista. Aprenda a não ser imediatista, que é uma das coisas mais importantes da vida. Obediência e não ser imediatista. Fique conosco, falaremos mais a respeito das aflições nos próximos vídeos. Caminhando eu vou. Bora!